Vamos agora ao corredor das comissões conversar com Mariana Pschittick, que nos traz ao vivo um debate sobre a PEC 215. Mariana, a partir de que horas deve ser votada essa PEC 215? Olha, Cláudia, a reunião da comissão especial está marcada para as 13 horas, mas o clima promete ser quente, como tem sido nas últimas discussões da comissão especial. E para antecipar um pouquinho sobre isso, esse debate na comissão especial, nós estamos aqui com um relator da PEC na comissão especial, o deputado Osmar Serralho, e o deputado Padre João, que é da comissão especial da PEC 215 e é integrante da Frente Parlamentar em defesa dos povos indígenas. Deputado, para o senhor, essa proposta pode trazer pacificação do campo? Olha, eu saúdo aqui também o relator, Osmar Serralho, você, Mariana, e diz até que nós temos consenso em duas coisas, né, com o relator. Primeiro, de que os povos indígenas foram injustiçados, e mais do que isso, povos exterminados, né, em determinado período, ao longo então de todos esses 500 anos. Segundo, da possibilidade de indenizar aqueles agricultores que receberam um título de boa-fé. Então, na verdade, foi o Estado brasileiro que errou, né, seja a União, seja em algum lugar o próprio governo do Estado. Então, tudo bem. Mas o que não tem consenso de forma alguma, e que entendo que é o cerne, é quando retira essa competência do Poder Executivo, sobretudo da FUNAI, e traz aqui para o Parlamento, possibilitando, na verdade, suspender a demarcação para as terras indígenas. Então, nós vamos continuar cometendo grandes injustiças. Na verdade, é uma suspensão, revisão de terras, e inclusive também a demarcação das terras para os quilombolas. Então, na verdade, nós temos que acelerar o processo para garantir que os povos indígenas sem terra, que serão desses povos? Então, nesse sentido, nós temos que buscar instrumento que aprimora o processo e não que freia e impossibilita. Na verdade, vamos impedir e destinar as terras mais para os ruralistas, como eles têm conseguido várias conquistas, como a faixa de fronteira que eles já conseguiram agora terra de estrangeiro, muitos que às vezes grilaram terra, agora inclusive vão poder vender essas terras. Então, nós não podemos estar reproduzindo injustiças que vem acumulando nesses 500 anos. Por isso que não tem entendimento de forma alguma para votar a PEC do jeito que está. Agora, deputado, o senhor acredita que essa PEC acabaria com essa questão de incerteza jurídica, como o deputado Osmar Serralho falou, de produtores rurais que têm suas terras questionadas, foram usadas há 100, 150 anos para os povos indígenas? Se eles têm documento de boa-fé, nós temos que avançar numa legislação que possibilite indenizar, né? Não só as benfeitorias, mas a terra, porque foi o Estado brasileiro que errou. Isso tem consenso. Agora não tem de retirar essa competência lá e trazer para aqui, que aqui a gente sabe qual que é a intenção quando se forma aqui uma maioria. É de avançar muito mais nas áreas de reservas, né, nas áreas tanto indígenas, quilombolas, seja também as unidades de conservação também do meio ambiente. O senhor acredita que pode diminuir o número de casos na justiça, acabar com essa tramitação e de ações na justiça? E, além disso, essas medidas provisórias poderiam beneficiar a demarcação de terras indígenas? A própria PEC vai para a justiça, vai ser contestada. E, na verdade, vai ficar mais complexo porque vai ter ainda o parlamento, que aqui vai ter um embate político. E sem a gente ter instrumentos técnicos para averiguar. Hoje já existe o problema no judiciário, quando tem demanda de terra, que o judiciário que tem que se manifestar, porque ele não vai em loco, infelizmente, deveria. Pela lei, o próprio judiciário teria que averiguar, mas não tem esses instrumentos. Então, agora aqui, vamos ter um debate político sem fim e a gente sem ter instrumentos para ir em loco para averiguar, para fazer correções, fazer um novo estudo antropológico. Então, vai ser um debate sem fim, vai complicar. Então, quem tem todo esse aparato é o Poder Executivo. O que caberia ao Parlamento é a gente colocar um cronograma para a FUNAI executar, para dar as possibilidades de recurso, de contestar aquele laudo antropológico, ter os prazos. Esse é um procedimento que eu entendo que a gente poderia construir como um consenso, somando
a possibilidade de indenização daqueles que receberam o título de boa-fé. O deputado Padre João, o senhor está falando em questionar, se for promulgada a emenda constitucional na Justiça, mas antes disso tem uma discussão longa aqui, tem a votação na Comissão Especial hoje e depois de aprovada tem votação em 2 turnos no plenário da Câmara, que você pode ser rápido ou pode levar anos. Qual que é a estratégia para a votação de hoje? Hoje pode iniciar o processo de votação, poderá, porque nós vamos usar todos os instrumentos que o regimento nos permite, que a minoria tem, para impedir este absurdo. Nós vamos forçar que saia uma legislação fruto de um entendimento. Né? E o único entendimento é a indenização das terras. Deputado Padre João, rapidamente para encerrar, na questão da indenização, há possibilidade de acordo? Há possibilidade de acordo, desde que também garanta o governo pagar, seja em dinheiro, seja em TDAs, né? Dos títulos da dívida agrária, porque a PEC que veio do Senado, inicialmente ela estava condicionando que todo o pagamento fosse em dinheiro. E aí, Mariana, a gente tem que partir do princípio, todo cidadão brasileiro, ele tem direito à terra, tem direito à terra. Por isso que o governo também tem metas de assentar a 120 mil famílias para a reforma agrária. Então é um direito do cidadão brasileiro, isso é um patrimônio nosso. Então muito mais os indígenas têm direito de ter essas terras. E terras na quantidade que lhe garanta dignidade de acordo com a sua cultura. Então isso, nós não podemos abrir mão disso, nós não podemos paralisar o processo. Então nós temos que ter instrumentos, seja na Constituição e infralegais, que garanta essa justiça com os povos indígenas. Bom, esse aqui é só um pouquinho do debate que vai começar daqui a pouco, às 13 horas, na Comissão Especial. Deputado Osmar Serralho, obrigada pela entrevista. Deputado Padre João, obrigada. Aí já estão fazendo um acordo aqui, hein, Cláudia? Vamos votar. Vamos ver, então, se a gente consegue votar na Comissão Especial. Obrigada aos deputados por esse debate.